Deus está aqui, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, eu quero só pegar alguns detalhes aqui desse contexto em que está inserido esse versículo, para a gente entender melhor qual foi a situação e para quem também aqui foi proferido esse versículo, porque para Deus nada é impossível. Primeiramente, isso aconteceu numa região chamada Galileia naquela época, e a Galileia, meus irmãos, era uma região muito povoada e de pessoas mistas. Não havia uma religião como a religião judaica específica naquele lugar. Havia um amontoado de povos que haviam se dirigido para aquela região. Era uma região portuária, era uma região que dava muitas oportunidades, e tinha uma cidade ali na região da Galileia que chamava Nazaré. Segundo os historiadores, dizem que existiam cerca aí de 200 mil pessoas a 3 milhões de pessoas na Galileia. E dentro desse povo havia um povoado chamado Nazaré, uma cidadezinha chamada Nazaré, que se dava aí uma população de cerca de 300, 500, 600 pessoas nessa cidade. E nessa cidade habitava José e Maria. E ali em Nazaré havia uma população que estava sofrida. Haviam muitos crentes, muitas pessoas tementes a Deus naquela região de Nazaré, pessoas que haviam se afastado um pouco da Galileia, dos costumes da Galileia, e fizeram ali, se amontoaram ali, formaram um povoado. E havia muitos homens e muitas mulheres tementes e buscando a Deus, porque eles estavam passando por um momento de muito sofrimento e de muita opressão por parte do Império Romano. Só que eles se afastaram e começaram a buscar a Deus. Muitas pessoas, ali tinha Simeão, ali tinha Zacarias, ali tinha Ana, Maria, José e outras pessoas que estavam ali buscando a Deus, mas buscando mesmo, irmãos. Tanto é que a Bíblia diz que eram pessoas tementes, eram pessoas santas, eram pessoas que estavam com suas vidas totalmente dedicadas a Deus. E um pouco antes desse versículo, dessa passagem, desse contexto, a Bíblia, ela diz que o anjo ele apareceu a um sacerdote da linhagem, ou a mulher casada, o sacerdote Zacarias, casado com Isabel. E Isabel era da linhagem de Arão e vivia na cidade de Nazaré. E Zacarias, ele foi, ofereceu um incenso no templo ao Senhor, e apareceu um anjo. E o anjo fez a promessa do nascimento de João Batista. E a princípio ele não creu, ele não acreditou. E o anjo disse a ele: olha, Zacarias, porque você não acreditou, você vai ficar mudo até que se cumpra a promessa do nascimento de João Batista. E outra, ele disse: o nome do menino será João. E quando a notícia chegou a sua esposa, a Isabel, Isabel abraçou com mais fé
com mais credibilidade a promessa. E foi feita esta promessa do nascimento de João Batista e ficaram esperando. Isabel, Zacarias, mudo agora, depois que ele saiu, ele demorou a sair, porque ele estava oferecendo o sacrifício no templo. E os irmãos todos ali esperando, era uma comunidade que estava buscando a Deus mesmo de coração. Estavam buscando a Deus porque eles estavam cansados, eles estavam oprimidos. Não é diferente dos nossos dias. Às vezes eu olho para os irmãos, para os obreiros, e a gente enxerga, irmãos, um certo cansaço, porque a vida, ela traz um certo cansaço. Há muita desesperança, há poucas oportunidades. As nossas vidas, principalmente nós que conhecemos a palavra, nós temos desejo, nós temos vontade, nós queremos ver aqui na terra, irmãos, a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus sendo operado. Só que para isso precisa de um povo que busque e que abra o coração também. E essa cidade de Nazaré havia um povo ali buscando, e estavam buscando com o coração cheio. E Deus então envia o anjo e começa uma sequência de milagres ali, através desse aparecimento deste anjo, que é o anjo Gabriel, que é conhecido como o anjo das boas novas, aquele anjo que traz boas notícias. Como nós aqui, irmãos, principalmente na tribuna, os obreiros, todos os dias, há um Gabriel aqui, o pastor é o anjo, a Bíblia chama o pastor de anjo da igreja em Apocalipse. Soa a camisa, irmãos, dedique, estuda, traz para nós a palavra. É como se fosse o anjo Gabriel nos estimulando, tentando impregnar em nós a crença, a fé em Deus, de que o milagre de Deus